Imagine, era 1925, quando Florence Scovel Shinn fez uma descoberta incrível, que a medicina moderna só confirmaria 80 anos depois. Ela estava deitada em sua cama em Nova York, observando a névoa pela janela, quando percebeu que havia um portal invisível, que se abria todos os dias, sempre no mesmo horário, e que 99% das pessoas simplesmente ignoravam. Era nos 5 minutos antes de dormir, e quem soubesse usá-los corretamente nunca mais teria problemas financeiros na vida. Já reparou que quando você está quase dormindo, sua mente fica meio estranha? Nem totalmente desperta, nem completamente adormecida. Nesse estado, Florence descobriu que o véu entre o consciente e o subconsciente fica fino como papel de seda, tão fino que qualquer palavra, qualquer imagem, qualquer sentimento passa direto, sem filtros, sem resistência, sem bloqueios. E o que acontece? Quando você programa seu subconsciente com precisão cirúrgica, antes de dormir, ele trabalha por você. Durante 8 horas ininterruptas, reorganizando memórias, dissolvendo crenças limitantes, magnetizando oportunidades. Enquanto você descansa, sua mente se transforma em uma usina de manifestação, operando em potência máxima. Florence testou isso pela primeira vez em 1925, após semanas de dificuldade financeira extrema. Ela não tinha dinheiro para o aluguel do mês seguinte. As contas se acumulavam. O cobrador não dava sossego. Mas naquela noite, em vez de dormir preocupada como fazia sempre, ela decidiu fazer diferente. Deitou na cama, fechou os olhos e, nos 5 minutos antes de adormecer, começou a repetir uma frase específica. Uma frase que ela havia construído, com base na sabedoria ancestral que estudava. A frase era simples, mas carregada de poder. Eu agradeço que portas infinitas de prosperidade se abrem agora para mim. A grana vem até mim, de formas inesperadas e maravilhosas. Assim seja. Ela repetiu isso 7 vezes, lentamente, sentindo cada palavra, visualizando portas douradas e abrindo, sentindo a textura do dinheiro nas mãos. E então, dormiu. Na manhã seguinte, bateram à porta. Era uma cliente antiga, que Florence havia ajudado anos atrás. A mulher estava chorando. Dizia que havia sonhado com Florence a noite inteira. E acordou com um impulso incontrolável de procurá-la. Ela abriu a bolsa e entregou um envelope. Dentro havia exatamente o valor que Florence precisava para o aluguel. Mais 30%. A mulher disse que não sabia explicar, mas que precisava fazer aquilo. Florence ficou paralisada. Não era coincidência. Era o decreto. Era a janela sagrada dos 5 minutos. Era a porta que se abre quando você sabe como bater. Mas aqui está o que ela descobriu depois, e que mudou tudo. Não era apenas a frase que importava. Era o estado em que você pronunciava a frase. Florence percebeu que nos 5 minutos antes de dormir, você não pode estar ansioso, não pode estar desesperado, não pode estar duvidando. Porque nesse estado liminar entre vigília e sono, a emoção é o combustível e ansiedade gera bloqueio, desespero gera repulsa, dúvida cancela o decreto. Então Florence desenvolveu um ritual, uma prática exata de 5 minutos, que qualquer pessoa poderia fazer. E ela começou a ensinar para seus alunos. O ritual tinha 3 fases. Primeira fase: 1 minuto de gratidão. Você deita na cama e agradece por 3 coisas específicas que aconteceram no dia. Não precisa ser grande. Pode ser o café da manhã, o sorriso de alguém, o sol na janela. O objetivo não é ser profundo. É treinar sua mente
para entrar em frequência de abundância. Segunda fase. 2 minutos de visualização. Você fecha os olhos e imagina, com detalhes, sua vida financeira ideal. Mas não de forma vaga. Você precisa sentir, ver, ouvir. Qual o cheiro da sua casa? Quando a grana vem? Que roupa você veste? Quem está com você? Como é acordar, sem preocupações financeiras? Florence dizia: não imagine como observador. Imagine como protagonista. Você não está assistindo um filme. Você está vivendo a cena. Terceira fase. 2 minutos de decreto. Aqui você repete, lenta e pausadamente, o decreto de prosperidade. Mas com uma regra de ouro. Cada palavra precisa ser sentida. Não adianta falar no automático. Quando você diz, eu agradeço, você precisa sentir gratidão. Quando você diz, portas se abrem, você precisa ver as portas. Quando você diz, assim seja, você precisa ter a certeza de quem já recebeu. Florence fez isso durante 30 dias seguidos. E no final daquele mês, ela havia manifestado 7 novos clientes, um contrato de livro e uma doação inesperada de uma amiga rica que disse ter sonhado que Florence precisava de ajuda. Ela anotou tudo em seu diário, página após página, detalhando cada manifestação. E a conclusão era sempre a mesma. Os 5 minutos antes de dormir eram a chave mestra, porque nesse momento o subconsciente está totalmente receptivo, sem julgamentos, sem filtros, sem resistências. Mas vem a parte que ninguém conta. Existe um erro que 99% das pessoas cometem e sabota todo o processo. Florence descobriu isso da forma mais dolorosa. Ela tinha uma aluna chamada Margarida. Margarida seguia o ritual à risca. Gratidão, visualização, decreto, tudo certinho. Mas nada acontecia, semana após semana. Margarida voltava frustrada. Eu faço tudo o que você ensina, Florence, mas a grana não vem. Florence pediu para Margarida descrever exatamente o que ela fazia antes de dormir. E foi aí que descobriu o problema. Margarida fazia o ritual perfeitamente, mas depois do ritual, nos últimos segundos antes de dormir, ela pensava, será que vai funcionar? E pronto. Aquela dúvida final, aquele pensamento de medo, nos últimos segundos antes do sono, apagava todo o trabalho. Porque o subconsciente grava a última emoção, a última imagem, o último pensamento. E se o último pensamento é dúvida que vai marinar durante 8 horas. Florence ensinou Margarida a técnica do selo. Depois de fazer o decreto, você respira fundo 3 vezes e diz uma frase final. Tá selado. Assim seja. Eu confio. E então você dorme imediatamente, sem pensar em mais nada, sem questionar, sem analisar. Você simplesmente confia e dorme. Margarida fez isso. Em 4 dias, recebeu uma oferta de emprego que pagava o dobro do que ganhava. Em 9 dias, encontrou R$ 200 dentro de um livro antigo que havia comprado anos atrás. Em 14 dias, um parente distante morreu e deixou uma herança inesperada para ela. Coincidência? Florence dizia que coincidência era Deus agindo. Anonimamente, mas tem mais. Florence descobriu que existem 3 palavras proibidas que você nunca deve usar. Nos 5 minutos antes de dormir. Primeira palavra, espero. Quando você diz, eu espero que a grana venha, você está mandando uma mensagem de ausência. Esperança é filha da dúvida. Você não espera o que já tem. Segunda palavra proibida, preciso. Quando você diz, eu preciso de dinheiro, você está reforçando a falta. Necessidade é código para escassez.
Florence ensinava: troque preciso por agradeço. Em vez de eu preciso de grana, diga: eu sou grato pela grana que vem até mim, agora. Terceira palavra proibida: quero. Querer é desejar de longe. É admitir que não se tem. Florence descobriu que a palavra certa era escolho, ou decreto, ou aceito, porque essas palavras carregam certeza, autoridade, poder. Ela testou isso com centenas de alunos, e os resultados eram sempre os mesmos. Quem usava espero, preciso, quero, demorava meses para manifestar. Quem usava agradeço, decreto, aceito, manifestava em dias. Agora vem o segredo dentro do segredo. Florence descobriu que existe um horário específico que potencializa a prática dos 5 minutos. Não é qualquer hora antes de dormir. É quando seu corpo naturalmente começa a produzir melatonina. E isso acontece quando você sente aquele primeiro bocejo involuntário, aquele peso nas pálpebras, aquele torpor suave. Esse é o momento. Esse é o portal. E se você fizer a prática exatamente nesse momento, a eficácia multiplica por 10, porque você está surfando na onda química que leva ao sono profundo. Seu cérebro está liberando substâncias que abrem as portas da percepção. O véu entre mundos está no ponto mais fino. Florence chamava isso de o momento do crepúsculo mental e dizia: quando sentir o primeiro bocejo, largue tudo e vá para a cama. Esse é seu horário sagrado. Não importa se são 9 da noite ou meia-noite. Quando o corpo chama, você atende. Ela fazia isso religiosamente, todos os dias, sem exceção, e sua vida se transformou completamente. Em 3 anos, ela saiu de uma situação de quase pobreza para uma vida de abundância tranquila. Não ficou milionária, mas nunca mais se preocupou com grana. Nunca mais teve contas atrasadas. Nunca mais sentiu aquele aperto no estômago ao abrir a carteira. E a melhor parte, ela dizia que a grana vinha de formas cada vez mais estranhas e inesperadas. Um dia, alguém pagou uma dívida de 10 anos atrás que ela nem lembrava mais. Outro dia, ela ganhou um sorteio que nem sabia que havia participado. Outro dia, um cliente antigo voltou e pagou em dobro por um serviço que ela havia feito anos antes. O universo se movia, as portas se abriam. E tudo começava nos 5 minutos antes de dormir. Mas tem uma camada mais profunda. Florence descobriu que a prática não funcionava apenas para grana. Funcionava para qualquer coisa. Relacionamentos, saúde, oportunidades, criatividade, proteção. Porque o subconsciente não distingue áreas. Ele simplesmente executa as instruções que recebe. Então ela começou a variar os decretos. Uma noite, focava em prosperidade. Outra noite, em saúde. Outra noite, em relacionamentos. E tudo começou a florescer simultaneamente. Era como se ela tivesse encontrado o controle remoto da realidade. Mas aqui está o que ela nunca disse publicamente. Mas escreveu em cartas privadas. A prática dos 5 minutos também funcionava para dissolver inimizades. Ela teve um aluno que estava sendo perseguido por um ex-sócio que havia roubado grana dele. O aluno estava furioso, queria vingança, queria justiça. Florence ensinou um decreto diferente para ele. Nos 5 minutos antes de dormir, ele deveria dizer: eu libero e perdoo o fulano completamente. Ele está livre e eu estou livre. O bem divino se manifesta para ambos. Agora. O aluno odiou a ideia, mas confiava em Florence. Fez o decreto durante 7 noites. Na 8ª noite, o ex-sócio apareceu na casa dele chorando. Disse que não conseguia mais viver com o peso da culpa. Devolveu
toda a grana roubada, com juros, e pediu perdão de joelhos. O aluno ficou em choque. Não era possível. Mas era. Porque os 5 minutos antes de dormir reprogramam não apenas seu subconsciente, reprogramam o campo energético ao seu redor. Florence chamava isso de a teia invisível e dizia que tudo está conectado. Quando você muda sua frequência, muda a frequência de todos ao seu redor. Agora, a prática completa. Vou te dar exatamente como Florence ensinava. Passo 1. Deite-se confortavelmente, sem celular, sem televisão, sem distrações. Apenas você e o silêncio. Florence dizia que o ambiente importa. Se possível, acenda uma vela branca ou amarela. A luz suave ajuda a desacelerar a mente. Passo 2. Respire fundo. 7 vezes, devagar, contando mentalmente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Isso sinaliza para o corpo que é hora de desacelerar e prepara o terreno para o portal se abrir. Passo 3. Comece o minuto de gratidão. Pense em 3 coisas do dia. Pequenas, específicas. Sinta a gratidão no peito. Não apenas pense. Sinta. Deixe a emoção se espalhar pelo corpo como uma onda quente. Passo 4. Visualização. Feche os olhos e construa, detalhe por detalhe, a cena da sua vida ideal. Você está acordando, sem despertador, sem preocupações. A luz do sol entra pela janela. Você olha para o celular e vê uma notificação. É o banco. Mais grana entrou. Você sorri, não por surpresa, por reconhecimento. Como era de se esperar, você se levanta. Veste uma roupa que te faz sentir poderoso. Olha no espelho e vê alguém próspero, abençoado, magnetizado. Continue construindo a cena, o café da manhã, as pessoas ao redor, a sensação de paz, de certeza, de abundância. Passo 5. O decreto. Abra a boca e sussurre. Lentamente. 7 vezes. Eu agradeço que portas infinitas de prosperidade se abrem. Agora, para mim, a grana vem até mim de formas inesperadas e maravilhosas. Assim seja. Está selado. Eu confio. Sinta cada palavra. Veja cada palavra se transformando em energia dourada saindo da sua boca e se espalhando pelo quarto. Visualize portas de luz se abrindo ao seu redor. 7 portas. Uma para cada repetição. Passo 6. O selo. Respire fundo. 3 vezes e diga a frase final. Está consumado. E então durma. Imediatamente. Sem pensar. Sem analisar. Sem duvidar. Apenas confie e entregue. Florence dizia que se você fizer isso durante 21 dias consecutivos, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Por quê? Porque 21 dias é o tempo que o subconsciente precisa para instalar um novo programa. E uma vez instalado, ele roda automaticamente. Para sempre. Mas ela alertava: não pule nem um dia. Se você pular, tem que recomeçar do zero. Porque a consistência é o que cria o sulco na mente. É como escavar um canal. Cada noite, você aprofunda o canal. E quando chega no 21º dia, o canal está tão fundo que a água da abundância flui sozinha, sem esforço, sem forçar, sem empurrar. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, existe uma forma de honrar o que recebeu aqui. Florence ensinava que gratidão abre portais. E quando você expressa gratidão por um conhecimento sagrado, você multiplica o poder dele. Se você sente que este vídeo trouxe valor real para a sua vida, use o Super Thanks agora. Não é sobre a grana, é sobre o gesto energético. É sobre dizer para o universo: eu reconheço o valor disso. E quando você reconhece valor,
o universo te devolve em dobro. Florence tinha um ditado: o que você honra se multiplica, o que você ignora se dissipa. Então, honre este momento, honre esta revelação e observe. Observe como o universo responde. E tem algo crucial que eu preciso te contar antes de continuar. Florence descobriu que muitas pessoas faziam a prática perfeitamente, mas bloqueavam os resultados durante o dia seguinte. Como? Através do que ela chamava de decretos involuntários negativos. Sabe quando você acorda, olha a conta bancária e suspira dizendo: não tenho dinheiro? Isso é um decreto. Sabe quando você reclama no almoço dizendo: eu vivo liso? Isso é um decreto. Sabe quando você vê algo bonito e pensa: nunca vou poder ter isso? Isso é um decreto. E esses decretos involuntários são tão poderosos quanto os decretos intencionais que você faz antes de dormir. A diferença é que eles trabalham contra você. Florence ensinava uma técnica que ela chamava de vigilância mental. Era simples. Toda vez que você se pegasse fazendo um decreto negativo, você imediatamente corrigia, em voz alta. Se possível. Por exemplo, você olha a conta e pensa: não tenho dinheiro. Imediatamente, você corrige: a grana vem até mim agora. Você não precisa acreditar 100%. Você só precisa corrigir. Porque com o tempo, essas correções vão reprogramando sua mente. Ela tinha um aluno que trabalhava como motorista de aplicativo. Todos os dias, ele passava por um bairro nobre e pensava: nunca vou morar aqui. Florence mandou ele corrigir todos os dias. Toda vez que passasse pelo bairro, ele deveria dizer em voz alta: eu escolho prosperidade. Eu mereço abundância. Nos primeiros dias, ele se sentia ridículo. Mas continuou. E depois de 40 dias fazendo isso, um dos passageiros que ele transportava ofereceu sociedade em um negócio. Em 18 meses, ele havia se mudado para aquele mesmo bairro. Não por coincidência, porque ele havia reprogramado o decreto mental que repetia todos os dias. E aqui está uma verdade que poucos sabem. Florence descobriu que existem horários do dia onde os decretos são mais potentes. Ela estudou ciclos lunares, biorritmos e horários planetários. E descobriu 3 momentos do dia onde o véu entre consciente e subconsciente fica mais fino. Primeiro momento: logo ao acordar, antes de pegar o celular. Aqueles primeiros 60 segundos de consciência, seu cérebro está saindo do estado teta, que é o mesmo estado de hipnose profunda. Se você fizer um decreto de 10 segundos nesse momento, ele penetra direto no subconsciente. O decreto pode ser curtinho. Hoje é um dia abençoado. Portas se abrem. A grana vem. Pronto. 10 segundos. Mas feito com intenção, todos os dias, sem pular. Segundo momento, logo após o almoço. Florence descobriu que após comer, o corpo entra em um leve estado de relaxamento. A digestão puxa energia para o estômago e o cérebro desacelera. Nesse momento, um decreto de 30 segundos tem poder multiplicado. Pode ser: eu sou grato pela abundância que se manifesta agora. Tudo flui para mim com facilidade. Terceiro momento. Óbvio. Os 5 minutos antes de dormir. Esse é o mais poderoso, mas combinado com os outros 2, você cria uma tríade de reprogramação. Manhã, tarde, noite. 3 decretos diários. Curtos, poderosos, consistentes. Florence fez isso durante 5 anos, consecutivos, sem pular um dia. E ela dizia que depois do 3º ano, sua vida se tornou irreconhecível. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos.
relacionamentos, saúde, oportunidades, sincronicidades. Tudo começou a fluir de uma forma que ela chamava de milagrosa, mas natural. E ela fazia uma comparação que eu nunca esqueci. Ela dizia: reprogramar a mente é como desviar o curso de um rio. No começo, você cava uma pequena trincheira e a água continua correndo no caminho antigo, mas você continua cavando, todo dia, um pouco mais fundo. E chega um momento que a água começa a escorrer pela nova trincheira. Primeiro, um fio, depois, um riacho, depois... O rio inteiro muda de curso. E quando isso acontece, não tem volta. A água nunca mais volta para o caminho antigo. Isso é o que acontece quando você usa os 5 minutos antes de dormir com consistência. Você está cavando a trincheira. E chega um dia que sua vida inteira muda de curso. E não volta mais. Mas Florence também alertava sobre os períodos de teste. Ela dizia que quando você começa a reprogramar seu subconsciente, o universo te testa, não para te punir, mas para ver se você realmente acredita. Ela chamava isso de a prova da fé. Geralmente acontece entre o dia 7 e o dia 14 da prática. Algo ruim acontece. Uma conta inesperada. Uma perda de dinheiro. Um problema. E sua mente grita: tá vendo? Não funciona. Você está perdendo tempo. Esse é o momento crítico. Se você parar, você volta para a estaca zero. Mas se você continuar, se você mantiver o decreto mesmo quando tudo parece estar desmoronando, você quebra a barreira. E aí tudo muda. Florence teve uma aluna chamada Renata. Renata fez a prática durante 9 dias. No 10º dia, o carro dela quebrou. R$5.000 de conserto. Ela ficou desesperada. Foi na casa de Florence chorando. Isso não funciona. Florence, eu estou pior do que antes. Florence olhou nos olhos dela e disse: esse é o teste. Continue. Renata não queria, mas confiava em Florence. Continuou a prática. No dia 12, o mecânico ligou dizendo que havia encontrado o problema errado. O conserto real custaria apenas R$1.000. E no dia 13, Renata ganhou um sorteio no trabalho. R$2.500. Ela lurou. Ela continuou a prática. Completou os 21 dias. E depois continuou por mais 69 dias. Total, 90 dias. Ao final, ela havia manifestado uma promoção, um novo relacionamento e uma herança inesperada de uma tia distante. Tudo porque ela não desistiu no dia do teste. Agora, tem um decreto específico que Florence criou para momentos de emergência financeira. Ela chamava de o decreto da porta aberta e ensinava que deveria ser usado apenas quando realmente necessário. Não por capricho, mas por necessidade real. O decreto era assim: Deus me mostra a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu atravesso essa porta agora. A grana que eu preciso vem de formas inesperadas e perfeitas. Assim seja. Ela dizia que esse decreto deveria ser repetido 33 vezes, seguidas, em voz alta, com convicção. E então, você deixava ir, sem ansiedade, sem checagem compulsiva da conta bancária. Você simplesmente confiava. Florence usou esse decreto uma vez quando precisava pagar um aluguel em 24 horas e não tinha a grana. Ela fez o decreto às 8 da manhã, às 11 da manhã. Bateram na porta. Era um advogado. Dizendo que ela havia sido beneficiada no testamento de alguém que ela nem conhecia. A pessoa havia assistido uma palestra de Florence anos atrás e ficou tão tocada que deixou R$2.500 para ela no testamento. O valor exato do aluguel. Mais uma pequena sobra.
Coincidência? Florence dizia. Quando você está alinhado, coincidências se tornam a norma. Mas vamos mais fundo, ainda. Porque tem um segredo que Florence só revelou para seus alunos mais avançados. Um segredo que ela chamava de o decreto invertido. A maioria das pessoas, quando faz afirmações de prosperidade, está tentando atrair a grana. Mas Florence descobriu que existe algo mais poderoso: liberar a grana. Ela percebeu que muita gente tem bloqueios, lá no fundo, na mente, com dinheiro, culpa, medo, vergonha. E esses bloqueios funcionam como barragens. A grana quer vir até você, mas a barragem impede. Então, ela criou um decreto de liberação. E ensinou que, antes de atrair a grana, você precisa liberar as resistências. O decreto é assim: eu libero toda a culpa relacionada à grana. Eu libero todo o medo relacionado à grana. Eu libero toda a vergonha relacionada à grana. Eu estou livre. A grana está livre para fluir até mim, agora. Ela pedia para os alunos fazerem essa prática durante 7 noites seguidas, antes de começar a prática de atração. E os resultados eram inacreditáveis. Pessoas que emperravam com a prática de atração desbloqueavam completamente com a prática de liberação. Por quê? Porque você estava removendo a barragem primeiro. E quando a barragem é removida, o rio flui naturalmente, sem esforço. Florence tinha um aluno, o Ricardo, que era filho de uma família muito pobre. Ele cresceu ouvindo que dinheiro era pecado, que ricos iam para o inferno, que prosperidade era vaidade. E mesmo adulto, com um emprego bom. Ele sabotava tudo, gastava demais, perdida a grana, tomava decisões ruins. Florence identificou o bloqueio imediatamente. Era culpa ancestral, culpa que ele havia absorvido desde criança. Então, ela mandou ele fazer a prática de liberação durante 9 noites. Ele resistiu. Achava que não ia funcionar. Mas fez mesmo assim. Na 10ª noite, ele teve um sonho. Sonhou que estava carregando uma mochila gigante, cheia de pedras. E uma voz no sonho disse: "Você não precisa mais carregar isso. Largue." Ele acordou chorando. E pela primeira vez na vida, sentiu-se leve, sem culpa, sem medo. Em 3 semanas, recebeu uma promoção inesperada. Em 6 semanas, um investimento antigo que ele achava perdido rendeu 400%. Em 9 semanas, ele abriu o próprio negócio. Tudo fluiu, porque a barragem havia sido removida. E aqui está o que mais impressiona. Florence descobriu que os 5 minutos antes de dormir também podiam ser usados para receber mensagens. Não apenas para enviar afirmações, mas para ouvir respostas. Ela chamava isso de o oráculo noturno. E o processo era simples. Antes de dormir, você fazia uma pergunta específica. Algo que estava te incomodando. Uma decisão difícil. Uma dúvida financeira. Qualquer coisa. E então você dizia: "Eu pergunto e confio que a resposta virá durante o sono." E dormia. Na maioria das vezes, a resposta vinha em sonhos. Mas às vezes, vinha na forma de um insight, logo ao acordar. Ou um pensamento súbito durante o dia seguinte. Ou até uma pessoa que aparecia na sua vida, falando exatamente o que você precisava ouvir. Florence fez isso a vida inteira. Toda vez que tinha uma decisão importante, perguntava antes de dormir. E a resposta sempre vinha. Ela dizia que o subconsciente é conectado à inteligência universal. E quando você faz uma pergunta com sinceridade, o universo responde. Mas tem uma regra. Você não pode ficar ansioso esperando a resposta. Você pergunta, confia
e esquece. A resposta vem no tempo certo, no momento perfeito. E sempre de uma forma que você reconhece como verdade. Tem uma última coisa. Florence percebeu que muitas pessoas faziam a prática dos 5 minutos. Mas durante o dia viviam em frequência de escassez. Reclamavam, duvidavam, se preocupavam. E isso desmontava tudo. Então ela criou o que chamava de pontos de ancoragem diurnos. Eram pequenos momentos ao longo do dia, onde você se reconectava com a frequência da afirmação noturna. Por exemplo, toda vez que você fosse ao banheiro, respirava fundo e repetia mentalmente: portas se abrem. Toda vez que bebia água, dizia: abundância flui. Toda vez que via um carro amarelo, pensava: sinais divinos me guiam. Parece bobo, mas Florence jurava que esses pontos de ancoragem mantinham a frequência alta durante o dia todo. E quando você chegasse na hora de dormir, já estaria vibrando alto. A prática dos 5 minutos seria apenas o selo final. Ela tinha uma aluna, a Camila, que trabalhava em um escritório caótico, chefe tóxico, colegas invejosos, ambiente pesado. Mas a Camila usava os pontos de ancoragem. Toda vez que ia ao banheiro, repetia a afirmação. Toda vez que bebia café, sentia gratidão. Toda vez que ouvia uma buzina, pensava: o universo está me chamando para algo maior. Em 2 meses, ela foi transferida para outra filial da empresa. Chefe incrível, colegas amigáveis, salário 30% maior. Ela não pediu transferência. Simplesmente aconteceu, porque ela manteve a frequência alta mesmo em meio ao caos. E esse é o verdadeiro poder dos 5 minutos antes de dormir. Não é mágica instantânea. É reprogramação profunda. É você limpando, todos os dias, as frequências negativas do dia e instalando, todos os dias, as frequências que você quer viver. Florence dizia: o sono é o grande equalizador. Não importa quão ruim foi seu dia. Não importa quantos erros você cometeu. Nos 5 minutos antes de dormir, você tem a chance de resetar tudo, de recomeçar, de reprogramar. E se você fizer isso todos os dias, sem falta, por 90 dias, você não vai reconhecer sua vida. Porque o composto age silenciosamente, dia após dia, afirmação após afirmação, noite após noite. Você vai cavando aquele canal. E quando você perceber, sua vida inteira está fluindo em uma direção completamente nova. Agora é com você. Você vai usar esse conhecimento ou vai deixar passar? Florence dizia que informação sem ação é apenas entretenimento. E afirmações sem consistência são apenas palavras vazias. Então hoje à noite, quando você for dormir, lembre-se deste vídeo. Pegue os 5 minutos sagrados e faça a prática, exatamente como Florence ensinou. E amanhã, faça de novo, e depois de amanhã, de novo. E continue até o dia 21, e então até o dia 90. E um dia, você vai olhar para trás e perceber: tudo mudou. Não de forma explosiva, mas de forma sólida, permanente, verdadeira. Antes de você ir, me diga, que número surgiu na sua mente enquanto você assistia esse vídeo? Não pense muito. Apenas escreva o número que veio. Pode ser 3, 7, 11, 21, qualquer um. Escreva nos comentários, porque esse número não é aleatório. É um sinal. Um código do universo te dizendo algo. E quando você escrever, você ativa o código. Florence sempre dizia: o universo fala em símbolos. E números são a língua sagrada. Então, escreva. E observe o que acontece nos próximos dias. Assim seja.
Está selado. Eu sou grato.